E eu acho uma parada muito doida, seja que a gente tá falando de futebol e a América do Sul, é como... E aqui é um papo mais sobre países desenvolvidos e tudo mais. Você para pensar, quando a gente vai ver tipo Olimpíadas, você vê os primeiros lugares nas Olimpíadas, são quase sempre os mesmos países, você vê aí o índice de desenvolvimento desses países e a colocação deles faz todo sentido, alguns outros esportes, mas quando você vai ver o futebol, e quando a gente vai falar, por exemplo, uma referência de Copa do Mundo, um pouquinho menos de campeonatos nacionais, a gente vê como países na América do Sul tiveram um desempenho muito forte, né? Mesmo contra países muito fortes. E a própria fala infeliz do Mbappé de que contra o futebol aqui da América do Sul e ver uma final Argentina e França e Argentina ganhando, é muito doido você ver como a gente, mesmo estando ainda num estágio de desenvolvimento menor do que países da Europa, a gente ainda é um país, um continente com menos acesso, mas que ainda consegue rivalizar no futebol com muita força, né? Uhum. O futebol aqui, principalmente para o país do Cone Sul, né? Para Argentina, Brasil e Uruguai, ele ganha um impulso muito grande no momento em que você está criando a identidade nacional do país. Então, o que significa você ser argentino, uruguaio ou brasileiro? Significa você, sei lá, ser... mistura, né, mestiço de europeus com, de repente, indígenas ou com escravizados africanos. Significa você gostar de um certo tipo de comida, de um certo tipo de música, e você gostar de futebol. É óbvio que não era todo mundo que gostava, né, mas assim, esses países, inclusive, começam a jogar entre eles muito antes dos países europeus. Tipo assim, a Copa América teve um torneio em 2016 de comemoração de 100 anos da Copa América, né? A primeira Euro, se não me engano, nos anos 60. Então, tipo assim, é muito posterior. Esses países começam a falar, a tá disputando ali, tipo, quem é melhor, né? Qual país é melhor, qual nacionalidade é superior lá atrás, assim, né? Mas nas Olimpíadas isso nem se repete, porque as Olimpíadas o que dá medalha é esporte individual. E aí você precisa de investimento, planejamento, estrutura... Pra, tipo assim, de sei lá, 100 mil crianças, você sacar uma que tem um talento extraordinário, assim, pra, por exemplo, sei lá, ganhar na corrida ou no salto com vara. No caso dos Estados Unidos, que dominam completamente as Olimpíadas já faz algum tempo, né? Teve o período de rivalizar com a China, mas agora já voltou, já né? Tomou a ponta de novo. Mas os Estados Unidos, eles têm um programa muito forte de desenvolvimento de atletas, né? Toda a coisa da bolsa na universidade, que é muito forte, né? Todos os esportes, todas as principais universidades, elas dão bolsas para atletas das mais variadas modalidades. E aí o pessoal vai lá e pode treinar com equipamento de alto nível, sem precisar se preocupar com como a pessoa vai se manter. Porque aqui no Brasil mesmo, né? Você tem atletas que... o atleta da maioria dos esportes não sabe nem do que vai viver, né? É uma dificuldade muito grande. Exato. Mas essa é a parada louca. Você tem bolsa, você tem um alto incentivo nacional, né? O país incentiva você a ser um esportista, mas bota uma bola redonda no chão pro americano. O cara, mano, cai de boca, não sabe o que resolver. Exato. Ele tropeça e quebra um dente. Não tem nem de longe essa cultura futebolística que a gente tem nesses países aqui. É um país que não se interessou pelo futebol, né? Sim. Assim, mas os caras tentam injetar dinheiro desde da época do Pelé que era o Cosmo, né? Que ele foi jogar e não vai, né? Foi um curto ciclo aquele ali do Pelé, né? Durou muito pouco, aí morreu de novo, aí tentaram retomar com a Copa do Mundo de 94, sediando nos Estados Unidos. Foi um pouco melhor, mas também não colheu grandes frutos. Agora estão tentando dar um outro impulso com a Copa de 2026. Trouxeram o Messi, já tiveram outros jogadores importantes ali, como Beckham, como Ibrahimovic, mas de fato, assim, pro né, americano médio, estadunidense médio, dane-se, assim, sabe? Eu quero saber da NBA e da NFL. Porque acho que beisebol. O ponto... Deus me livre beisebol. Puto esporte chato, velho. Nossa, tive o desprazer de ver ao vivo, assim. Você viu ao vivo? Evento legal, esporte mais insuportável que existe. Eu gosto, cara, eu gosto. Nossa, é mesmo? Nossa, não consigo. Esse cara, muito chato. Mas é muito doido como parece que dinheiro não compra futebol bom, né? Ou pelo menos no nível de seleção. A gente falando de time, já tem um Manchester City, outros times que caixa infinito, né? Mas você não consegue, parece que não dá, assim. Porque você tem que ter um investimento a longo prazo, né? Não basta você ir lá e comprar o jogador em questão de seleção. Você tem que desenvolver jogadores, é outra história, né? No caso dos Estados Unidos, existe uma
dá pra se dizer que tá rolando um pequeno crescimento, assim. Também muito movido a imigrantes, da comunidade latina, né? Porque existe uma comunidade latina muito grande nos Estados Unidos. No Canadá isso deu resultado, no que o Canadá conseguiu se classificar para a Copa depois de mais de 30 anos, né? Porque muito imigrante, o Canadá até um país, acredito eu, que muito mais fácil de você conseguir entrar, né, como comunidade imigrante do que nos Estados Unidos. E aí também não quer dizer que o Canadá por ter classificado para a Copa do Mundo, virou febre o futebol no Canadá, né? Longe disso. Mas você cria uma pequena comunidade ali que tá acompanhando e tal, não sei o quê. E aí fica mais fácil você revelar talentos. Porque eu gosto muito de ver, eu gosto muito de Copa, né? Acho que pra quem é da nossa geração, Copa do Mundo ainda não tem Champions League que chegue perto do que nosso podcast é uma Copa além da Copa, não tem nem como. Copa é outro nível, assim. E você vê que mesmo com, por exemplo, a Alemanha, que fez um investimento fudido, que desenvolveu futebol, ganhou uma Copa do Mundo. Mas no ano seguinte caiu na fase de grupos, e na última Copa também não foi bem. Então, e aí você pega uma Croácia, que deve ter um investimento em futebol de uma coxinha e uma Coca-Cola. Deve ser... E os caras indo embora, né? São muitos fatores, né, cara? Muita gente diz que Copa do Mundo é aquele mês, né? O que clicou naquele mês, a seleção clicou naquele mês, o negócio vai pra frente. A Croácia acho que é um trabalho muito sólido, de anos também. Fica essa questão de o que vai ser da Croácia agora, que essa geração acho que foi o fim dessa geração, né? O Modric não tem mais uma Copa, provavelmente. Por ser um país pequeno, se vai conseguir desenvolver. Renovar, né? Renovar. Você mencionou a Alemanha, mas a gente tem o caso da Espanha também, que conseguiu revelar uma seleção que tinha Xavi, Iniesta, Busquets, e não renovou isso ainda, né? Assim, você não tem outros talentos que chegaram ali. E a Espanha é um país extremamente futeboleiro, né? Futebolístico. Tem investimento em categoria de base, mas também tem uma coisa ali que funcionou, né? Funcionou e que ainda não voltou a funcionar. No caso da Alemanha, assim, de fato, quando eles sempre mencionam lá que eles chegaram na final da Copa do Mundo de 2002 pro Brasil, olhando os times falando que não ia dar. O Brasil tinha muito mais talento. Aí você pula 12 anos, eles estão metendo 7-1 no Brasil, né? Então, assim, rolou também um negócio de falar assim, olha, a federação precisa ser responsável por desenvolver talentos. Fora também que a Alemanha teve uma mãozinha de ter comunidades imigrantes que ajudaram ali, descendentes de turcos, como Ozil, e de países africanos também, enfim. Mas, realmente, assim, né, o fato de não ter obtido um resultado em Copa do Mundo, até como o Carlos falou, tipo, pode ser que aquele mês não estava tão bom, mas eles não conseguiram também gerar uma geração tão boa quanto aquela que ganhou a Copa de 2014, né? Ainda não rolou. Porque a gente tinha parecia, depois da Copa de 2014, parecia, putz, agora quem vai parar a Alemanha? Sim. Coreia do Sul. Sei lá, nem foi a Coreia do Sul, mas tipo umas coisas meio... O sucesso também, ele ajuda a acomodar um pouco, né? Quando o sucesso acomoda. Eu sei, falando mais de dentro do campo, assim, eu acho que eu fico um pouco impressionado com... Eu tenho a impressão que no caso específico da Espanha, da Alemanha, assim, são dois casos que são duas seleções que elas se prenderam muito a um modelo de jogo e elas querem sempre jogar daquele jeito. Replicar daquela forma. Mas não tem mais o material humano para jogar precisava desse jeito. Se adaptar, né? Então ela não se adapta e com isso acaba se dando mal, né? Hoje a defesa alemã, por exemplo, é uma peneira, né? Na Copa do Mundo mesmo, a Alemanha eu acho que foi o time que mais criou chances de gol. Você vai olhar lá aquelas estatísticas avançadas, o XG e tal, ninguém chegava perto da Alemanha assim, mas a defesa era uma calamidade completa, isso porque eles queriam jogar daquele jeito, com a linha ultra alta, o goleiro jogando de líbero, e não tinha mais jogadores para isso, né? Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o pessoal do Copa Além da Copa. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado. Aproveita, tem um outro corte aqui que com certeza você vai gostar, e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!